Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo muito pedido por vocês, que é sobre como eu passei no OAB, dando dica pra vocês pra passar no OAB. E eu achei estranho porque tanta gente assim se interessou, então muitas pessoas que me acompanham também fazem direito. E eu achei super legal assim esse interesse de vocês. Lembrando que eu vou fazer esse vídeo específico pra como passar no OAB a primeira fase. Vou fazer o da segunda fase e vou fazer um para pessoas que não fazem direito e que não tem nada a ver com a OAB. Só dando dicas mesmo de estudo, sabe? Então, se você não faz direito, se você não se interessa por isso, não se preocupe que eu vou fazer um vídeo específico para você também, dando dicas de estudo com coisas muito legais que tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito. Vou começar, como falei pra vocês, dando dica pra primeira fase. Eu fiz a primeira fase 2 vezes. Não porque eu precisava fazer 2 vezes, na verdade eu não precisava. Eu fiz porque eu queria ter uma chance extra. Acho que muita gente não sabe disso, mas vou explicar pra vocês como que funciona. Primeiro você faz a primeira fase. Para passar no OAB você tem que fazer a primeira fase, que são 80 questões fechadas, e você faz a segunda fase, que é uma peça processual e 4 questões, certo? Beleza. Se você faz a primeira fase e passa, você tem direito a fazer a segunda fase 2 vezes. Então, beleza, fiz a primeira fase, passei, fiz a segunda fase, não passei, por exemplo. Eu tenho mais uma chance, certo? Só que se você fizer a primeira fase de novo, você tem direito a mais 2 chances, entendeu? Ó, fiz a primeira fase, passei. Fiz a segunda fase, não passei, teria só mais uma chance. Só que se eu fizer a segunda fase de novo aqui, gente, olha, essa unha minha tá quebrada, não fica olhando, hein? Mas se eu fizer a primeira fase de novo, vai zerar, não é cumulativo, tá? Eu teria, por exemplo, mais uma chance, eu não posso juntar ela com essas duas. Então, zera tudo e é como se eu tivesse acabado de passar, eu tenho direito a mais 2 vezes. Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Então, eu fiz a primeira fase e passei. Fiz a segunda fase, não passei. Eu teria direito a fazer a segunda fase, então, mais uma vez. Só que como eu tava com medo de fazer só mais uma vez e não passar, eu pensei assim, não, então eu vou fazer a primeira fase de novo, porque se eu passar, eu tenho direito a mais 2 vezes, né, a segunda fase. Então eu fiz a primeira fase de novo só por fazer e passei de novo. Então, eu acho assim, muita gente da minha sala brinca comigo falando que eu deveria dar aula de primeira fase, porque eu realmente, assim, vou muito bem nas questões fechadas, assim, e na OAB em geral, eu fui bem nas provas de primeira fase. Então, acho que eu posso dar dicas interessantes pra vocês. A primeira dica é essa que eu falei pra vocês, olha, se você fez a primeira fase, passou, fez a segunda, não passou, faça a primeira fase de novo, porque talvez você passa, sabe, sem nem estudar muito, e você tem direito a fazer mais 2 vezes a segunda fase, assim você não fica tão tenso pra isso. Mas enfim, como que você vai passar na primeira fase da OAB? O que eu, Letícia, fiz? A primeira vez que eu fiz cursinho, eu fiz no Damásio, o cursinho lá de primeira fase é excelente, eu adorei, vi todas as áreas, menos filosofia que a gente não teve, mas eu vi direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, empresarial, administrativo, tudo, constitucional, ética, vi tudo. E fiz e passei. Só que na segunda vez, e assim, gente, todo mundo que vai fazer um cursinho, se você já começar a estudar bem antes, dá tempo, sabe? Uns 3 meses antes, você começa a estudar, dá tempo de você ver todas as aulas. Mas se você não quer ver todas as aulas, como eu, por exemplo, quando eu fiz a primeira fase de novo, sem necessidade, só por fazer, eu não queria estudar muito, porque eu pensei assim, gente, eu vou fazer a segunda fase. Eu tô fazendo a primeira de novo, só que, né, assim, né, só pra ver se eu consigo passar e se tem uma chance depois. Eu não vou perder meu tempo estudando pra primeira fase, sendo que eu já passei pra segunda. Eu já tenho uma chance lá se nada der certo, né? Então, o que que eu fiz? Eu selecionei constitucional, ética, que é muito importante, com certeza a ética é a mais importante. Então, constitucional, ética, administrativo e empresarial. Foram somente essas 4 matérias. O exame que eu fiz foi esse último exame, que assim, gente, foi o maior índice, um dos maiores índices de reprovação que já existiu na história do OAB. Então, assim, foi uma prova, eu sinceramente, tá? Não é pra me achar, eu não sou inteligente, não sou... nossa, sabe, não sou, de verdade, eu sou uma pessoa normal. Se eu fosse super inteligente, eu nem estaria fazendo esse vídeo, porque tem pessoas que a gente olha assim e já sabe que a pessoa é super inteligente, né, não precisa estudar, mas eu sou uma pessoa normal. E o que eu fiz mesmo foi usar estratégia, sabe, selecionar algumas coisas pra estudar.
Então, e eu só fiz isso, eu estudei 2 semanas, pra falar a verdade, tirei 2 semanas e estudei por 2 semanas essas 4 matérias. Vi todas as aulas, constitucional, ética, administrativo e empresarial. Por que eu selecionei essas 4 matérias? Porque são as matérias que têm menos conteúdo e que tem uma pontuação muito boa na prova, sabe? Ética vale 10 pontos, constitucional vale 10 ou 9, gente, eu já nem lembro mais. Mas constitucional acho que vale umas 7, não é? Eu tinha, gente, anotadinho, só que já tem tempo que eu fiz, então eu não vou lembrar direitinho pra falar. Mas essas, entre todas, assim, por exemplo, civil. Civil é uma matéria ótima, penal é uma matéria ótima, só que a matéria é imensa, sabe? O conteúdo é imenso, então, de jeito nenhum, não perca tempo estudando civil, estudando penal, a não ser que você já tenha, assim, muita noção e você só queira dar uma olhadinha, porque são matérias muito grandes, você não vai conseguir ver tudo, na minha opinião, não vale a pena. O que eu fiz foi 2 semanas antes, de verdade, não tô mentindo pra vocês, 2 semanas antes eu selecionei essas 4 matérias e assim, gente, engoli, de verdade. Não vou falar que eu estudei minha boca porque é mentira, mas eu assisti todas as aulas e fiz resumo, sabe? Parava a aula, escrevia. Você tem que ver qual que é o seu melhor método, assim, de fixação. O meu é escrevendo, eu preciso escrever. Eu não consigo assistir uma aula e ficar parada vendo a aula passar e tal e não fazer nada, porque senão depois eu vou sentir que eu não aprendi, sabe? Eu esqueço. E o mais importante de tudo, com certeza, é fazer prova passada. Eu fiz muitas provas passadas. A primeira vez que eu fiz, que eu tava com tempo e tal, era a primeira vez que eu tava fazendo, eu fiz assim, eu fazia de todas. Eu tirava o dia, por exemplo, um sábado. Eu nunca escolhia sábado, mas você pode escolher o dia que você quiser se você trabalha. Tô só dando um exemplo. Eu escolhia sábado e começava 1h da tarde e só acabava quando eu acabasse a prova. Eu fazia um simulado mesmo de como seria, sabe? O erro de muita gente é não fazer isso. Então, assim, você é acostumado a fazer um pouquinho de questão ali, um pouquinho aqui, mas você não vê como que você é no todo, sabe? Você parar ali, ver o tanto que é difícil ficar praticamente 5, 6 horas ali vendo um trem e tal. E é difícil, sabe, você concentrar. Nas primeiras você já tá animado e tal, faz, mas vai chegando nas últimas você já tá cansado. Então você precisa treinar isso pro dia da prova, sabe? Então não deixe não fique fazendo questões picadinhas assim, porque isso não vai acrescentar pra você. Pode até acrescentar em conteúdo, que eu vou dar uma dica pra vocês mais pra frente sobre essas questões picadas. Mas é muitíssimo importante vocês imprimirem. Eu imprimia as provas passadas, sentava assim, gente, com apenas uma caneta na mão, igualzinho o dia da prova. Ia fazer, não mexia em telefone, não mexia em nada. É muito importante fazer um simulado como se realmente fosse o dia da sua prova. Sem contar que você presta muita atenção nas questões, então você aprende, você lembra. Tem muita questão parecida, gente. Se você for pegar exames passados, você já fez uma questão parecida com aquela. Assim que você for fazendo todos os simulados assim, todas as provas anteriores como simulado, você vai vendo que já caiu muita questão parecida. E se você tivesse feito uma parecida, você teria acertado, sabe? Então, é muitíssimo importante. Logo depois de fazer o simulado, o que você tem que fazer? Descansa, claro, você vai estar cansado, mas à noite você pega e vai corrigir. Não adianta só fazer, ou chegar lá, x, ou vistim, acertei, errei, tirei tanto. Não se importe só com isso, de verdade. Vai nas questões que você acertou, vai nas questões que você errou, vai naquela questão que você acertou por chute, ou então a gente às vezes não liga, né? Pensar, não, acertei. Mas não, o mais importante, assim, gente, você fazer e corrigir. Porque senão você não vai tirar muito proveito, sabe? Você tem que fazer o que você erra, você memoriza muito. Eu, pelo menos, assim, o que eu acerto, acertei e tal. Mas o que eu erro, eu presto muita atenção. Eu penso assim, não vou errar de novo. E isso é muito importante. Então, a gente tem que fazer o simulado e olhar as questões que a gente errou. Perguntar, gente, mas por que era isso? Vai lá, vê qual que é a resposta certa, procura no caderno se você notou uma coisa parecida, procura na internet a resposta, sabe? Hoje tem site comentado com questões da OAB, então é muito importante, de verdade, faz muitíssima diferença você fazer simulado como se fosse o dia da prova com provas anteriores e você corrigir eles depois, sabe? Uma dica pra você, se você não tem muito tempo, Letícia, eu não posso estar sempre fazendo esses simulados e tal, o que eu posso fazer? Tem vários aplicativos na internet, é só você procurar no Google, que tem questões da OAB, sabe? Eu não tenho mais o aplicativo aqui certinho, mas falando isso eu vou até olhar, vou pesquisar e deixo aqui no box de informações, tá?
pode dar uma olhadinha aqui, que se eu achar vou colocar pra vocês, ou então escrito aqui também durante o vídeo. É um aplicativo pra você que não tem tempo. Por exemplo, você anda de ônibus, ou você vai de carro, vai de metrô, não sei. Você não tem muito tempo, mas você fica, às vezes, parado esperando alguém, fica na escola, na faculdade, não sei. E você pode estar treinando questões. Eu fazia muito isso. Eu levava meu irmão na natação e tinha que ficar lá 1 hora esperando ele. Então, o que eu fazia? Eu levava meu celular, entrava no aplicativo, ele tem várias questões aleatórias, assim, totalizando tudo, você faz uma prova inteira. Só que eu não aconselho fazer a prova inteira no celular, porque no dia da prova você não vai fazer no celular, você vai fazer só a canetinha e o papel. Então é importante que você aprenda a riscar palavras-chave, aprenda a identificar pegadinhas, circulando, prestando atenção. Eu, pelo menos, não gosto de fazer tudo pelo telefone. Mas se você não tem muito tempo, essa é uma ótima alternativa. É uma prova inteira, tá? São exames passados também. E você pode ir fazendo picadinho, sabe? Ele salva. Por exemplo, você começa fazendo de constitucional. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5. Deu pra fazer 10 questões. Aí você pode sair do aplicativo, vai fazer as outras coisas e tal. Depois você volta, continua fazendo. E muito legal, tem como você colocar pra corrigir na hora, sabe? Então eu fazia isso. Eu fazia uma questão, lia, colocava a alternativa que eu achava que era, colocava pra corrigir. Se tava certo, falava, você acertou, tal, é isso, por isso. Se tava errado, falava assim, olha, você errou, a alternativa certa é essa, por isso, por isso. Então, tipo assim, é muito legal que você já vai fazendo e já vai corrigindo. E é ótimo pra quem não tem tempo, assim, ou pra quem... Eu, assim, tinha tempo, eu fazia os dois, sabe? Se você quiser fazer os dois, ótimo. Quanto mais você fizer, gente, mais você vai aprender e com certeza você vai sair muito melhor na prova. Mas se você tem que escolher, essa é uma alternativa ótima pra quem não tem muito tempo, porque você aprende do mesmo jeito. Se você fizer ali prestando atenção e tal, você vai conseguir tirar muito proveito disso e com certeza vai te ajudar muito na hora da prova. Gente, muitas questões são parecidas, o conteúdo é praticamente o mesmo sempre. Então, assim, é muito parecido, sabe? É muito fácil você fazer uma questão e depois você fazer uma questão muito parecida na sua prova. Aconteceu isso comigo. Então, e uma questão, gente, faz diferença. Tem gente que fica por uma questão, 2 questões e, assim, dá muita dó, sabe? Só que não tem nada... O sino de Belém. Gente, tem uma igreja aqui perto da minha casa e não sei porquê, de hora em hora esse sino fica batendo. 1 hora da tarde bate, 2 horas bate, 3 horas bate. Voltando, isso vai fazer muita diferença, sabe? Às vezes 1 pontinho, 2 pontinhos fazem muita diferença. E pode ser que anule, pode ser que não. Mas assim, você ficar contando com isso, ficar naquela angústia é muito ruim. E você não precisa passar por isso, se você se programar. Então a minha dica de coração pra vocês... De verdade, eu fiz, deu certo. Eu não sou super inteligente, tá? Porque às vezes a gente escuta uma pessoa falando, ai, mas essa pessoa, né, nem tem base, a pessoa é muito inteligente. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa normal. O que eu sou é esforçada, sabe? Se eu quero uma coisa, eu tenho foco, eu me mato. Às vezes uma pessoa, pra conseguir o que eu consegui, gente, demora isso aqui. Eu tenho que ser isso aqui, sabe? Eu sou lenta, eu não sou muito inteligente, eu preciso estudar pra aprender. E a diferença tá nisso, sabe? Eu tô dando essa dica de verdade pra vocês. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também. Selecione aí umas 4 matérias. Não adianta, se você tá apressado, assim, não adianta você querer fazer tudo correndo, sabe? Querer ver tudo correndo, não vai dar tempo. Selecione algumas matérias, eu escolhi essas 4, como eu falei pra vocês, que na minha opinião, o conteúdo é menor e valem muito pontos. Só com essas 4 você já consegue ir muito bem. E deixe pra ver a ética no final, com certeza. Porque a ética é as primeiras questões da prova. Então, assim, pra tá bem fresquinho na sua cabeça, veja ética inteiro, tá? Não deixe pro final ao ponto de, tipo assim, ai, não deu tempo de eu assistir porque eu deixei muito pro final. Não, isso não. Mas, assim, assista todas as aulas. E uns 2 dias antes você lê os 2 códigos de ética, você vê o estatuto, vê tudo direitinho. A lei seca mesmo, sabe? Vai grifando e tal, tem muita pegadinha e agora o código de ética mudou. Então, assim, presta bastante atenção, tem muita pegadinha. A primeira vez que eu fiz foi de um jeito e a segunda de outro, porque já tinha mudado o código. E eu vi, assim, muita questão que antes eu marcaria errado, dessa vez eu marquei certo. Sorte que eu acertei, eu fechei ética. E por quê? Porque eu lia, gente, eu lia muito a lei seca mesmo, sabe? Ética, uma dica super importante também é isso. Você parar e prestar bastante atenção, ler lá direitinho, coisa por coisa.
artigo por artigo, grifando e tal, vendo o que mudou, cuidado para não cair em pegadinha, cuidado com as provas passadas de ética, porque a prova passada foi a primeira prova com código novo. Então, não veja as provas antigas assim de ética, porque pode te levar a erro, tá? Muita coisa mudou. Mas é isso, gente. Foi o que eu fiz de verdade. Se eu pudesse falar pra você assim, olha, se você acha que tá atrasado, lembre que eu estudei 2 semanas antes e passei, sabe, pra primeira fase. Então, assim, não se desespere. Não fique vendo o que o outro tá fazendo. Não ache que você tá ficando pra trás, que o outro vai passar, você não. Vai dar tempo. Confia em mim de verdade. Se você tiver foco, se você falar assim, não, eu quero, vai dar tempo. Você seleciona aí 4 matérias mas assim, não escolha, como eu falei pra vocês, civil, essas matérias que tem muito conteúdo, porque civil, gente, praticamente todo mundo tem pelo menos uma noçãozinha, né? E assim, a matéria é muito grande, sabe? E é muito complicado. Selecione matérias menores e que somando tudo vai ter uma pontuação boa, sabe? Essa é a minha dica. Selecione essas suas matérias, faça resumo, escreva, grife. A gente tem muita memória visual, então usa marca-texto, vai lá, grife e tal, direitinho. Depois o que você faz? Pega a prova passada, faça simulados, tá? De verdade, selecione aí uns 2, 3 dias, tenta fazer o máximo que você puder de provas passadas. Mas assim, não de qualquer jeito, sabe? Ai, tô cansada, mas vou fazer aqui. Faça assim, com atenção, como se fosse realmente o dia da prova. Conte o tempo, não levante pra comer na sua casa, pra ir tomar banho, pra ir, sabe? Não, finja que tá no dia da prova, o máximo vai ali, levanta, vai no banheiro, toma uma água, come uma bolachinha que você já deixou ali do lado e faça a prova passada e baixa esse aplicativo que eu falei pra vocês. Não é propaganda, viu, gente? Até porque eu nem lembro qual que é o nome do aplicativo. Mas realmente foi muito bom esse aplicativo pra mim. Sempre que eu tava em algum lugar assim, eu ia lá, começava a fazer questão. E é isso, gente. Essa é a minha dica. Tenha calma. Se você é ansioso, se você fica muito nervoso, tome um remedinho antes, tá? Eu aprendi isso. Eu vou falar sobre dicas pra segunda fase pra vocês também. Sobre o que aconteceu comigo na segunda fase, que foi péssimo. Mas eu vou deixar isso pra um próximo vídeo. Mas se você é ansioso, tome um remedinho. Não vai tomar no dia, tá? Porque talvez você fica sonolento, não sei, pode dar uma reação assim diferente, né, no seu organismo. Mas vai tomando uma semana antes, sabe? Ver como que seu corpo reage e tal. Mas é uma opção pra você que fica nervoso, porque no dia da prova parece que nada é daquele jeito que a gente estudou, né? A gente sabe uma coisa, mas na hora que a gente lê, a gente não consegue enxergar. É muito difícil. E o que faz isso com a gente, é o nervosismo, sabe? Então a gente pode evitar, se você tiver interesse, se você for dessas pessoas que ficam muito nervosa, ansiosa, você pode tentar tomar esse remedinho. Eu não sei se é um remédio certo, tá? Vocês precisam pesquisar direitinho, ver com o médico de vocês, mas é uma dica super legal também. Então é isso, se eu deixei de falar alguma coisa, se vocês queriam saber alguma coisa que eu não falei, pode deixar aqui embaixo que eu respondo pra vocês, tá? E como eu disse, eu vou fazer esse da segunda fase. Também vou fazer uma dica de estudos em geral. Tem uma coisa super legal que eu tava esperando, assim, eu fazer pra mostrar pra vocês. Mas, gente, uma dica maravilhosa que vai ajudar muito vocês nos estudos. Então, não perca os próximos vídeos sobre esse tema, tá? É isso, gente. Eu já passei por isso. Sei que é péssimo, sei que é muito angustiante. Mas eu espero que vocês tenham calma, que vocês estudem, que quando chegar na hora da prova vocês consigam colher o que vocês plantaram. Se vocês estudaram, vocês vão colher os frutos disso, tá? Mais cedo ou mais tarde. Pode ser que não dê certo, mas se der certo, vocês agradeçam muito. Se não der certo, vocês não desanimem, continue, que todo mundo consegue, sabe? A diferença de quem consegue e quem não consegue é só quem desiste. Então, eu desejo tudo de melhor pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal. Super beijo. Tchau!